Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E nesse 19º episódio, nós estamos trazendo, logicamente, mais um Delivery de sucesso. E hoje o papo é com um casal que mostra que dá para crescer no Delivery com propósito, carinho e comunidade. Eles comandam a Auribix, que não só recebe ótimos feedbacks dos clientes, mas como também transforma um negócio em uma ferramenta de impacto social. Olha que legal, galera. Não é só vender, mas é ajudar também quem precisa. Parceria com influencers, apoio à PAI e até confraternizações com escolas fazem parte do que eles constroem todos os dias. Sejam muito bem-vindos, Fabiana e Auricélio. É um prazer receber vocês aqui hoje. Muito obrigada, Wilder, pelo convite. Nós ficamos muito honrados, agradecemos demais essa oportunidade. Afinal, é o nosso primeiro podcast oficial de empresários, com empresários. Então, isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Auri. Obrigado, eu agradeço o convite. E vamos tentar passar um pouco da nossa história para o pessoal. Com certeza, e será muito bem-vindo. Te chamo de Auri ou Auricélio? Auri. Auri, né? Muitos nem sabem o meu nome. Que legal. E, bom, vamos lá então. Eu queria começar, na verdade, Auri e Fabiana, falando um pouco da história de vocês, né? Quem é a Fabiana e quem é o Auri? Como vocês se conheceram? Como que vocês iniciaram a empresa? Na verdade, antes da empresa, quero que vocês contem um pouco da história de vocês, por gentileza. Eu conheci o Auri através de uma amiga, Estava voltando do trabalho, a minha amiga descendo, eu descendo, ela subindo a rua. Isso falou, há quanto tempo atrás? Exatamente 25 anos, Uau, certo? legal. Estamos juntos, casados há 23, porém de namoro foram 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Legal. Aí você descendo a rua... Eu descendo a rua, falei, oi Lu, tudo bem? Fazia um tempão que eu não a via, Falei, e aí? Ela falou, você tá namorando? Eu falei, não. Ela falou, então tá bom, vamos passear comigo? Fui passear com ela, era um feriado, ela falou, olha, eu só tenho que voltar um pouquinho antes porque eu tenho um casamento para ir. Combinado. Voltamos, ela foi no casamento, passou o casamento, ela me falou, olha, conheci uma pessoa lá que tem 2 amigos, um loiro alto e um baixinho moreno. Qual você quer? Aquela coisa de menina. Aí eu virei e falei assim, eu quero um loiro alto, Ela, tá bom, então eu vou agitar um passeio para nós. E fomos. Marcamos o encontro, o loiro alto sentou do meu lado e o baixinho moreno sentou assim na minha frente, como você está. Eu com o loiro alto não deu, assim, a química. Ele era um fofo, muito querido, tal, mas não rolou, não tinha ali, não teve aquele olhar. Em compensação, o baixinho moreno estava aqui do meu lado, na minha frente, só olhava para mim, sorria, me conquistando pelo charme. Aí aquela coisa de mulher, vamos ao banheiro. Aí eu falei, Lu, olha, o Marcelo não tá dando match aqui não, mas o Jabá, devido à origem dele cearense, os amigos chamavam de Jabá. O Jabá não para de te olhar. Aí eu falei, então tá bom. Ela falou, tá. Eu falei, mas me desfaz aí a intenção do Marcelo que não vai dar certo. E assim foi. No dia seguinte, nós fomos numa peixada na casa de um deles, tal, e eu e o Auri nos pegamos jogando dominó, fizemos parceria e só ganhava. E olha que eu nem dominava muito o jogo de dominó, Nisso, durante a semana, a Lu falou, o Jabá quer seu telefone. Eu falei, pode ligar. Aí comecei a sair com ele e nisso estamos há 25 anos. O loiro alto virou nosso compadre, Era muito amigo de infância do Auri. Então, eu tinha um carinho imenso pelo Marcelo. Tínhamos uma intimidade muito grande. Ele casou, eu sou madrinha da filha dele mais velha. Então, assim, não houve rancor porque eu não saí com ele. Mas a minha amizade com o Marcelo, cada ano se fortalecia mais. Era muito forte esse vínculo. Tanto que quando ele veio a falecer, o sofrimento foi muito grande,
também, né? As filhas dele são muito queridas, a mulher dele também. Então, assim, a gente tem um carinho imenso por essa família, mesmo porque é minha filhada, né? Então, Que legal. eu sou a madrinha mais coruja que existe no planeta. Eu tenho vários afilhados, né? A Hanna, filha do Marcelo e da Adriana, também são meus afilhados. Então, e construímos essa família. Né? Temos 2 filhos, né? Um de 21 e outro de 17. Que lindo, parabéns. Que estão com nós na pizzaria, né? Então, o Augusto tá lá, na nossa ausência, ele toca, né? No vinho, porém, falha algumas vezes que a gente não pode deixar de estar ali chamando a atenção, mas ele consegue, sim, com sucesso, cuidar da pizzaria na nossa ausência. Que bacana, Auri. Então, ficou o baixinho moreno. Isso, e só um detalhe, foi a única vez que ela jogou dominó, viu? Depois disso não jogou mais. Foi uma estratégia. Foi estratégia, né? Dizem que nos menores frascos, né, estão os melhores perfumes. Aí, ó, a Auri aí é prova disso, né? Para conquistá-lo, eu tinha que fazer e entender aquilo que ele gostava. Naquele momento, eu percebi que ele gostava de dominó. Então, eu falei, deixa eu me esforçar aqui para dar o meu melhor no dominó. Que legal. E foi assim que eu conquistei, né, amor? E vocês construíram uma pizzaria de sucesso em Salto, que é a Auribix, né? Que nos dias de pico chega a vender quase 900 pizzas num dia, né? Antes de chegar nesse sucesso todo, o que vocês faziam antes de abrir a Auribix? Bom, a minha formação é engenharia, né? Engenharia em telecom. Eu fiz técnico em eletrônica. Trabalhei mais ou menos 22 anos na mesma empresa, na área de engenharia. E um belo dia eu fui dispensado dessa empresa. Só que eu já tinha um desejo de ter o meu próprio negócio. Porque viajava muito, passava muito tempo distante da família, né? E eu queria algo para ficar mais próximo deles. Então, através dessa demissão que teve, né? A gente teve a ideia de mudar para o interior, né? E com isso nós ficamos uns 3, 4 meses, né? Sem fazer nada, porque era final do ano. Vocês moravam em São Paulo? Morava em São Paulo. Aí mudou para Salto? Mudamos para Indaiatuba primeiro. Ficamos um ano em Indaiatuba e depois fomos para Salto. Que é uma cidade a 20 quilômetros de Indaiatuba. Aí ficou 3 meses... Só estudando. Só estudando? Só analisando, né? Esperando a poeira baixar, porque a demissão foi um trauma, né? Porque a gente não esperava. Sim, isso foi em que ano? 2020. 2020. 2020. Tá. E aí quando foi 2021, em abril, né, linda? Foi. 14 de abril a gente teve... 19, inauguramos a mulher pizzaria. Sempre sabe a data correta. Fica tranquila que eu também nunca sei. Nós ficamos, na verdade, a demissão dele foi em setembro, né? Foi uma demissão muito delicada, porque foi no mesmo dia da morte do pai dele, né? Então, nós estávamos muito sensíveis, né? A perda de um emprego, a perda de um pai, né? Muito dolorido, tudo no mesmo dia. E quando no retorno, nós estávamos no Ceará, né? O meu sogro é de lá. E dentro do avião, nós conversando, ele falou, olha, não quero mais trabalhar para ninguém e eu quero, inclusive, sair de São Paulo. Você topa? Eu falei, eu topo. Mas, assim, eu estava muito cansada dessa vida de distante, né? Ele viajava muito, eram viagens internacionais, viagens nacionais. Tínhamos ficado 1 ano e meio, ele morando em Recife e eu sozinha em São Caetano, né, próximo a São Caetano, com as crianças. Então foi bem difícil. E aí a pandemia, isso tudo foi no auge da pandemia, né? 2020 foi o ano da pandemia. Então decidimos partir, né? Eu, 30 anos de sala de aula, eu fui professora por 30 anos. Uau. Eu tinha 10 anos no colégio que eu estava atualmente, né? Como estávamos com aula online, a partir do momento da decisão, eu já comuniquei à minha orientadora, à minha coordenadora, que eu iria somente terminar o ano letivo, porque estávamos online, né? Então, até dezembro, terminar as aulas, eu iria ficar,
mas que no próximo ano não iríamos mais, mesmo porque havia realmente a possibilidade do retorno às aulas presencial em 2021. Então, não teria nem como eu ficar mais. E foi aí, nesses 3 meses aí, de setembro a dezembro, né, nós ficamos estudando o que montar. Tudo isso aconteceu mais ou menos no dia 9 de setembro, 10 de setembro. 11 de outubro, nós já estávamos morando em Indaiatuba. Então, eu concluí o ano letivo morando em Indaiatuba. E ficamos conhecendo aí até mais ou menos janeiro, fevereiro, pesquisando o que fazer na cidade, né? O que fazer, o que montar. Então, veio várias possibilidades. Vieram café, loja, casa de esfirra, né? Uma porção de segmentos onde a gente estava, assim, empenhados em fazer. Porém, como a Adriana, né, e o Marcelo já tinham comprado a pizzaria em Indaiatuba. Adribix, né? E a Adribix, assim, foi um boom, porque a inteligência deles conseguiram fazer com que a Adribix, assim, alavancasse devido mesmo à pandemia, né? Então, a pandemia criou a oportunidade para que eles seguissem no sucesso da pizzaria. Como a gente tinha ali aquela escola, né? Então, eu e o Auri começamos a fazer um estágio dentro da pizzaria e decidimos, então, mudar, né? Procuramos várias cidades pertinho, tal, até que decidimos ficar em Salto, onde a gente teria todo o apoio deles, e temos até hoje, né, Adri? Assim, a Adri além de cunhada, é uma irmã, né? Então, tá sempre me apoiando, tá sempre me dando força. Tudo que a gente vai fazer, a gente consulta a Adri antes, né? Então... Inclusive, ela esteve aqui. Adriana, um beijo no seu coração aí. Uma excelente empreendedora, tanto ela quanto o marido dela. Um beijo no coração do marido dela também. Eu conheço eles e sei o quanto eles são prestativos e ajudam as pessoas a crescerem. Isso é legal. Sim, a Adri é nato, né? Esse servir da Adriana. Então, ela tá sempre... Eu nunca ouvi um não, né? Tô sempre ali do ladinho dela. Às vezes ela puxa da bronca, às vezes ela apoia, empurra, ela acolhe. Então, assim, até em momentos da minha doença, né? Eu tive um burnout 1 ano atrás, 1 ano e meio. A Adri estava ali me acompanhando, foi comigo ao médico, me apoiando. Então, ela é 100%, ela sabe que eu a amo de paixão. Que bom. Né? É muito lindo essa relação entre com vocês eles. E de gratidão, né, pelo que as pessoas fazem, né? E eu acho que fazer e retribuir é muito importante. Eu percebo o quanto vocês estão retribuindo isso a eles também. Fabiana e Auri, e por que vocês escolheram Salto para montar o delivery? Qual foi a análise? Salto, por quê? Próximo de São Paulo, né? É uma cidade que está em ascensão, tem uma renda per capita favorável, é uma cidade assim que não aparenta, mas ela tem várias empresas assim de grande porte. Lá tem a Ocatex, tem a IP, tem a Cobrec, né? Tem a Decocolos e outras empresas aí grandes que é conhecida nacionalmente. Então, e é próximo de Indaiatuba também, que é uma cidade excelente para se morar, para se viver. Então, foi um dos motivos que escolhemos Salto. Né? Legal. E como também a gente analisou o mercado de pizzaria de lá, a gente viu que não tinha nenhuma pizzaria na época com o modelo que a gente queria montar, né? Então, a gente queria montar algo totalmente diferente. Então, já começamos com o aplicativo, né? Porque na época só tinha uma pizzaria com aplicativo, mas ela não divulgava tanto, né? Preço, assim, o custo da nossa pizza é um custo baixo com qualidade, né? Então, acho que foi o nosso diferencial para a Auribix ter o sucesso que é hoje. E até hoje, assim, é o custo e qualidade de ingredientes. Que legal. Eu acho que isso é um ponto fundamental.
um preço atrativo, Sim. uma entrega de qualidade, né? Eu acho que isso faz os deliveries crescerem, né? E você usou a estratégia que a Adribix já tinha em Dayatuba e levou para Salta, na verdade. Sim, foi isso, né? sim. Você levou todo o conhecimento para lá. Sim. Legal. E qual foi, ou por que, Auribix? Qual o motivo do nome da pizzaria? Auribix é por causa do Auri, né? Que é o meu nome, né? E o Bix foi para fazer uma semelhança com a Adribix. Tá. Então tem muita gente que compra na Adribix, acha que é Auribix e vice-versa, entendeu? Que legal. Acho que é até franquia, né? Isso, e aí o nosso retorno em relação a isso é exatamente esse, né? Pode comprar. Né? Então, se liga lá na Auribix, falando, é Adribix? Não, mas é da família, pode comprar que é serviço garantido, né? Excelência garantida. E a mesma coisa é lá na Adri. Né? Então, quando ligam na Adribix e comentam da Auribix, é da família, pode comprar excelência, qualidade garantida. Legal. E quais foram os, assim, quando vocês olham para trás, isso foi em 2020. 2020. Né? Já se passaram 5 anos. Quando a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente viu nesse modelo de empreendedorismo, tem algumas coisas que marcam a gente, sejam elas positivas ou sejam negativas, né? E os desafios marcam também. Tem algo no passado que foi um grande desafio que marcou para vocês quando vocês abriram a pizzaria e foi algo que não era tão positivo? Vocês lembram? E vocês venceram esse desafio? Você imagina, né? 2021, pós-pandemia, porque nós inauguramos em 2021. Então, você imagina, um engenheiro telefônico e uma professora, o que a gente entendia de pizza, né? De funcionário, de gestão empresarial. Então, foi um desafio muito grande fazer toda a gestão disso. Né? Tanto que eu saí na frente estudando, ele me acompanhou em alguns cursos e eu estudo até hoje. Né? Por quê? Porque a gente empresário é uma mudança constante, então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre inovando, sempre acompanhando o que está acontecendo na sociedade. Então, o nosso desafio foi tomar muitas vezes à frente como empresário, porque nós nunca fomos chefes, né? Nunca fomos donos de nada. Né? Eu, numa sala de aula, lidava com criança, então eu tinha ali a qualidade de conseguir controlar aquelas crianças, de dominar a sala de aula, de dominar o conteúdo. O Auri tinha ali uma equipe por quem ele também designava funções, né? Ele era responsável, mas é diferente de você atender um cliente, né? De você chamar a atenção daquele funcionário, né? Como lidar. Então, esses desafios, embora eu sempre lidei com pessoas e lido até hoje, e esse é um dos maiores desafios, eu acho que de qualquer empreendedor, acho que se você perguntar hoje, cada vez mais eles vão verbalizar e vão afirmar que a maior barreira, né, a maior dificuldade é o relacionamento com pessoas. Né? Então, eu acho que foi um desafio. E isso, embora eu tinha essa facilidade, né, mas lidar com funcionários não é um desafiar constante. Né? Mas, como eu falo, né, eu sou da pessoa de desafios. Eu gosto de desafios. Então, para mim, eu enfrentei e vou me aperfeiçoando cada vez mais para poder tentar solucionar da melhor forma. Legal. E nesse período que vocês montaram a pizzaria, ela já foi um sucesso, igual ela é hoje? Ou ela foi progressivamente aumentando as vendas? Como que foi no início? O que vocês fizeram para começar a crescer as vendas? Não, foi aos poucos. Foi aos poucos? Foi aos poucos. O crescimento foi bem considerável, né? Então, a gente começou o primeiro mês com um pouquinho, tudo, até que vamos panfletar. Então, o Auri mesmo pegava os meninos e ia panfletar na rua. E teve, sim, né? Nós conseguimos, foi crescendo a cidade, conseguimos atingir um número considerável da cidade. Porém, o nosso boom maior foi quando a gente conseguiu associar a empresa de marketing de tráfego pago. Né? Conseguiram alavancar esse número
aí para nós e tornarmos mais conhecido na região. Isso foi em que ano? Isso foi 2022. Tá. Final de 2022, mais ou menos. Legal, ou isso, seja, mais ou menos. 2021 vocês trabalharam só no offline, distribuindo panfletos. Isso, tínhamos o Instagram, mas era um Instagram orgânico sem fazer o tráfego pago. O negócio foi mesmo quando eles entraram, né? Ainda eles não eram V4, né? Entraram somente ali, somos os primeiros clientes deles. Quando eles migraram para V4, nós continuamos com eles, né? Então, fizeram aí um excelente trabalho. Que legal. E vocês hoje só trabalham no marketing digital ou chega a fazer marketing offline também? Chega ainda a distribuir panfleto, fazer algumas ações ou não? Tem o marketing digital, a gente faz rádio, divulga na rádio da cidade, outdoor também. Isso desde o começo da pizzaria, a gente começou com rádio, outdoor, e depois que a gente começou mais com tráfego pago. E o panfleto faz ainda? Não muito. Não muito. É um investimento alto, né? Que dá bastante resultado. Eu acho que o panfleto ele atinge realmente muita gente, principalmente se tratando de Salto, né? Salto é uma cidade mais antiga, então agora que ela está crescendo, os saltenses nos acolheram assim maravilhosamente. Então assim, amo o Salto, amo os saltenses, né? A gente aderiu à cidade como a cidade nossa realmente do coração, né? Fomos muito bem acolhidos. E o saltense gosta muito do boca a boca. Então, não falha, senão você também vai se dar mal, né? Então, assim, tem que... O nosso marketing, ele é bem individualizado, bem pessoal mesmo, né? O tráfego pago funciona, o marketing também, outdoor também ajudou muito a comunicação visual, né? E o boca a boca. Eu acho que cada empresa tem uma estratégia e cada público, cada perfil acolhe de uma forma, né? Quando vocês falam de outdoor, tem alguns clientes nossos que fazem outdoor e tem excelentes resultados e tem outros que nem tanto, né? Tem gente que faz o marketing digital e tem ótimos resultados, outros ficam dentro da normalidade, assim como tem gente que faz a panfletagem, que querendo ou não, eu ainda acho que hoje ela casa, né? Você tem que ter o marketing digital, mas você tem que ter o offline também, porque você acaba aparecendo mais vezes. Isso tem trazido alguns retornos, que a gente conversa com bastante gente de delivery, né? E traz pessoas aqui no podcast e eles falam, olha, a gente tá fazendo os dois, porque foi bem isso que você falou. A panfletagem, se você fizer de maneira correta, traz ainda, acho que retorno, né, Auri? Sim, traz. O que a gente também está fazendo bastante é patrocínio, né? Então, nós estamos... a gente patrocina uma menina que é de Salto, né? A Aninha, ela é lutadora de Muay Thai. Então, somos patrocinadores da Aninha. Então, compete, isso ajuda, né, na divulgação. Campeã paulista, né? Campeã paulista, uma linda sorte, né, Aninha? E também fazemos campanhas com cultura, né? Então, patrocinamos teatros, patrocinamos eventos da rádio. Então, na medida do possível, a gente tá colaborando para que percebam que a Auribix não é só pizza, né? A gente tem a intenção também de evoluir a cidade, de fazer a cidade crescer, né? De atingir pessoas. Então, na medida do possível, a gente está sempre abraçando o saltense. Legal, até já que você entrou nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco das ações sociais, porque isso é importante. Quando a gente quer falar sobre ação social aqui, não é para mostrar o que o entrevistado está gastando, mas sim incentivar cada vez mais os empresários a ajudarem, né, pessoas que estão necessitadas, ONGs que estão precisando, porque, querendo ou não, o que gira nesse mundo hoje, nesse Brasil, é os empreendedores fazendo a parte dele, não só a parte, né, de empreender, contratar funcionários, fazer girar o dinheiro, né? Porque hoje quem gira são os empresários, mas sim a parte social também,
que é totalmente importante. Eu gostaria que vocês falassem um pouco das ações que vocês fazem com a PAI e outras mais, que é super importante. É isso. A gente está sempre, na medida do possível, tentando atingir todas as áreas, né? E a PAI foi uma parceria que a gente conseguiu aí com a Janaína, que é uma fofa, né? Já levamos, né, bem no começo assim da pandemia, alguns alunos da PAI para dentro da pizzaria. Então, eles foram fazer a massa. Eles fizeram, eles manipularam os ingredientes, eles comeram as pizzas que eles fizeram, cada um diante da sua possibilidade, né? Então, a alegria daquelas crianças ali era inesquecível. Assim, foi tanto para nós quanto para eles. Tanto que nós voltamos o ano passado no Natal, né? Fomos entregar pizza e tinham alunos que lembraram da gente, né? Eu fui nessa pizzaria, né? Então, assim, você vê o quanto é importante uma ação, né? No momento, no Natal, aquela alegria daquelas crianças, daqueles... Quando eu falo crianças, não se refere só à idade, tá? Então, assim, a Pai de Salto, ela acolhe muito adultos, né? Mas eles são... A gente tem que tratá-los como crianças mesmo, porque é o carinho, é a atenção que eles merecem. Sim. Então, na medida do possível, a gente está sempre ali. A pizzaria, ela fica localizada bem próximo a um albergue, né, amor? Que tem ali embaixo. Albergue. Então, fim da pizzaria, teve ali pizza que sobrou, que o cliente, que os meninos fizeram errado, tudo. A gente está sempre também doando para eles, né? Então, eles já sabem, vai dando 11 horas, 11h15, eles já estão ali rodeando a pizzaria, né? Para ganhar a pizza. Isso é muito nosso, né? Então, a gente... Fora as ajudas que a gente dá, né? Assim, eu nem gosto de ficar divulgando muito, sabe? Porque para não achar que... Não é marketing. Que isso é um marketing, que eu tô preocupada. Não. Tem coisas que as pessoas nem sabem que fazemos, né? Porque a gente faz realmente do coração. Não é com o objetivo, eu vou fazer com segundas intenções. Não. Eu patrocino um podcast pequenininho lá da cidade, que eles estão crescendo, que fazem parte de uma paróquia, e eles me ligaram, eles me convidaram, pediram na maior cara de pau, assim, e foram muito fofos. Então, assim, a gente vai analisando bem realmente a situação, né? Até que ponto, peraí, essa pessoa realmente precisa desse patrocínio ou ela só quer... tirar vantagem disso, né? Então, a gente está sempre analisando. E quando... E eu também, se for preciso, eu falo não, tá? Porque a gente também tem ali, eu sustento famílias, Sim. né? A gente é uma empresa. Então, ali atrás de mim, tem mais ou menos umas 35 famílias, né? Que a gente tem. Então, tem um limite, né? Eu não posso sair doando pizza o tempo todo, porque eu tenho uma empresa, eu pago impostos, eu pago salários, né? Eu tenho as contas de casa, mas quando a gente consegue e ajusta daqui, ajusta dali, o não é muito mais raro do que o sim. Que legal, ótimo, parabéns, porque eu acho que é isso que move o mundo e move os empresários, né? Acho que não só a parte de empreender, mas a parte social também. E até falando sobre empreendedorismo, né? Foi o que a gente estava conversando, né? E vocês foram crescendo, até bater em um dia em torno de 900 pizzas vendidas. Vocês lembram quando vocês atingiram essa marca? Essas 900 pizzas, em que ano? Ela veio, na verdade, com a compra da nossa concorrente. Né? Então, tinha na cidade, após nós abrimos a Auribix, deu mais ou menos 1 ano e meio, né, amor? Por aí, 1 ano. Apareceu uma pizzaria muito parecida com a gente, né? Então, o logo era parecido, as cores, o formato, tudo muito parecido, né? E a pizzaria foi andando, e chegou num ponto em que o dono da pizzaria veio e falou: vocês não querem comprar?
E aí nós compramos. Qual era o nome da pizzaria? Cadri. Cadri. Então hoje nós temos a Uribix e a Cadri em Salto. Que legal. Né? Então temos 2 pizzarias que aí caminham. Isso já faz mais de um ano e meio, né, que nós fizemos essa compra. E as 2 andam, né, com todo sucesso. Cada um com o seu público, né? Cada um com o seu público, né? Mas tá ali, dentro da cidade de Salto, né? E crescendo. Foi quando nós compramos a Cadri, após uns 2 meses, mais ou menos, que nós chegamos a 900 pizzas, amor. Foi após a compra da Cadri. Não, foi agora recente. Mas foi recente. Foi com a ação e nós conseguimos aí crescer num número bom. Que legal. Quando vocês compraram, batia quantas pizzas, mais ou menos? Antes de comprar? Antes de comprar isso. Depois que comprou... Mais ou menos 750, vai 750. A média no sábado. Aí bateu 900 quando comprou a segunda, isso, que é a Cadri. Isso. E vocês sabem quais ações vocês fizeram para bater essas 900 pizzas? Você fala, olha, isso daqui foi o que fez a gente crescer. Não só nessa época, mas até antes, né? Porque foram várias ações que vocês foram fazendo, né? Subindo de degrau em degrau para bater 900 pizzas. Foi o que vocês falaram, não foi do dia para a noite. Mas com certeza teve alguma ação forte que impulsionou isso daí. Vocês lembram das ações que vocês fizeram? Promoção. Promoção? Basicamente promoção. Dia de semana ou final de semana? No dia que nós batemos 900 pizzas foi no sábado. Tá. Nós já temos uma promoção desde o começo da pizzaria, que na compra de 2 pizzas o cliente ganha uma Coca-Cola de 2 litros. Uhum. Então isso já aumenta o nosso ticket médio, né? E nesse dia que nós batemos o recorde, nós colocamos as 4 pizzas, mas não, foi no dia do aniversário, né? Foi no dia do aniversário da Uribix. Pizzaria. Ela fez 4 anos. 4 anos. Aí pegamos 4 sabores, 40% de desconto, né? Mas só para retira no balcão. Uhum. Né? Porque a gente ficou com medo de não conseguir atender a demanda do delivery. Uhum. Então foi só para retirar no balcão essa promoção. Então bombou isso aí, porque formou trânsito na avenida, então o pessoal passava, via aquele movimento em frente à pizzaria. Isso tudo chama atenção, né? Chama. Fazer esse movimento de marketing que nós fizemos. Auri, você é engenheiro. Sim. Você é mais lógico, certo? Para você dar esses 40% de desconto, você com certeza fez contas lá e chegou numa conclusão que dava para vender. Qual foi a conta que você fez e por que você fez a 40%? Olha, assim, como a gente consegue comprar com bastante volume alto, né? E a gente tem um espaço lá na pizzaria que dá para estocar. A gente tem 2 câmeras frias e um freezer e uma câmera só de congelar. Uhum. Então, quando o frango estava com preço atrativo, a gente estocava. Calabresa com preço atrativo, estocava. A mussarela não, porque a mussarela tem uma validade um pouco mais curta, né? Uhum. E não tem como você congelar também. Mas esses ingredientes que... A pizza mais vendida vai frango. Qual que é? É a galeto. O que ela vai? Frango, mussarela, catupiry e bacon. Ela é a número 1. Ela vende mais que o dobro do que a segunda colocada. Qual que é a segunda? A segunda é a portuguesa. Tá. Terceira, 4 queijo e depois a toscana. Que legal. Então, foi comprando com preço bom, estocando, para quando chegar no dia dessa ação, a gente conseguir ter um ticket médio que cobrisse o custo. Uhum. Falar que a gente teve lucro nessas 4 pizzas nesses dias, a gente não teve. Só que a gente colocou a nossa pizza na mesa de muitos clientes que ainda não conheciam o nosso produto. Né? Essa foi a ideia. Então, depois dessa ação, o nosso número não abaixou. Ele permaneceu o mesmo com uma tendência de alta. E com lucratividade. Isso, mesmo nesse cenário atual que a gente está na nossa economia. Está muito estável a nossa economia hoje. O pessoal, tem muita gente endividada, não está gastando, está controlando mais. Né? Isso acaba prejudicando também para quem trabalha com restaurante. Legal. Concordo. E eu vejo isso
como uma estratégia pensada e racional. Porque às vezes as pessoas não fazem, né? Donos de delivery, não vou fazer promoção porque a pessoa vai achar que o preço da minha pizza é mais barato. E às vezes acontece ao contrário, né? Uhum. Porque vocês fizeram uma ação que vocês não tiveram prejuízo, né? Você racionalizou o preço lá, mostrou que dava para cobrir todos os custos. E você acabou entrando em muitas casas que talvez você não entraria. Sim. Porque ele experimentou sua pizza, viu que era produto de qualidade e continuou comprando. Sim. Então acho que isso é uma ótima estratégia também. Porque é interessante, né? Você pega um dia que seria um dia de festas também, que foi isso que você fez, era um dia de aniversário da sua pizzaria, 4 anos comemorando. E você montou uma estratégia e automaticamente começou a faturar muito mais alto também com pessoas que não comprariam na sua empresa, né? Sim. Tanto é que tem cliente que depois no dia seguinte já mandou mensagem no Instagram da pizzaria. Tá aguardando ano que vem agora. Porque o ano que vem, como vai fazer 5 anos. Então eles já estão deduzindo que vai ser 50% né? Porque nós utilizamos o número 4, né? Então eram 4 anos, 4 sabores, 40%, né? Para atingir realmente até resgatar aquele que havia deixado de cobrar. E tá tudo bem, porque a gente tem que experimentar realmente outros sabores, né? Eu falo que nós entramos em Salto, não foi para tirar o lugar de ninguém, foi para acrescentar. Então tem espaço para todo mundo, né? Mas a nossa pizzaria realmente é a melhor, né? Então, tudo bem o cliente ir para outra pizzaria, ter uma experiência ali e voltar para nós, né? Não tem problema. Então a gente faz essas ações realmente para chegar aonde não chegamos e para resgatar aqueles que já estiveram com a gente, né? Outro número alto que nós tivemos também foi na Black Friday, né? Nós nunca tínhamos feito ações da Black Friday e aí nós fizemos nesse ano, né, amor, ano passado. Então, a menina que era nova no atendimento levou um susto quando viu as comandas saírem da maquininha, né, da impressora. Então era uma comanda atrás da outra. Aí teve uma hora que ela falou, meu Deus, isso quebrou, né? E não quebrou, eram realmente muitos pedidos. Então, E qual que foi a ação que vocês fizeram? Vocês lembram? Não lembro se foi 30%. Eu sei que a gente deu Mas 50%, acho que em 2 pizzas, não foi? Não lembro agora, não lembro exatamente. Mas foi uma ação que a gente fez para delivery também. Isso. Então, foi um pouco sufocante. Sufocante, porque foi muito pedido e a gente não teve como atender 100% do delivery. Que é o nosso desafio, Wilder, também, né? É o trabalho com os motoboys. Né? A gente está sempre ali tentando fazer o melhor, tal, mas tem um desafio, né? E os pedidos de um delivery, eles saem praticamente todos no mesmo horário, né? É um horário de pico, né? Entre 7h30 e 9 horas, é o horário que todo mundo resolve pedir. E por mais que você contrate, né, vários motoboys, a gente não tem problema com os motoboys. Nós temos problema com as entregas. Em que sentido? Às vezes o erro está no próprio cliente, que liga e vai tomar banho. Aí o motoboy chega lá e tem que ficar esperando ele sair do banho. Ou então, a cidade de Salto é regida por muitos condomínios. Então, às vezes, eles levam de 15 a 20 minutos para entrar no condomínio. Né? Então, ali fica o cliente ali esperando, o cliente que mora ali no condomínio ligando, porque que a pizza está atrasada, e a pizza não está atrasada. O motoboy está ali aguardando a autorização para entrar. Então, são uns desafios que a gente encontra e que a gente tenta criar várias estratégias para poder solucionar. Mas o que depende da gente, a gente faz. O que depende do outro, né, fica difícil. Puxar endereço errado, o cliente às vezes muda e não confere que está com o endereço da antiga casa. E aí digitou o telefone errado, até a gente conseguir contato com o cliente. Então, são dificuldades que a gente... desafios que a gente encontra e que a gente faz de tudo aí para tentar solucionar, né? Então, nesses picos, nesses dias de promoções, pode sim acontecer um gargalo e a gente sair lesado com o cliente, né? Mas não foi por culpa da pizzaria, não foi culpa da cozinha, não foi culpa nossa, né? Foi um intempéries, dia de chuva, acidente com o motoboy, né?
O motoboy escorregou, o que eu faço? Eu tenho que voltar com a pizza. Eu não vou deixar ele entregar aquela pizza que sofreu o acidente junto com ele. Então, tudo é uma demanda. Tem clientes que super entendem, são, assim, super fofos e tá ali sempre nos apoiando e compreendendo. Mas tem clientes que não. E tá tudo bem. A gente entende, porque eu também, no lugar deles, não ficaria feliz em chegar a receber meu pedido extremamente atrasado. Então, eu entendo. São pessoas, né? Cada uma vai receber de uma forma, Exatamente. Né? E nos dias de pico, quantos motoboys vocês têm lá? Na Auribix, assim, é 17. Na Cadri, 12. 12, legal. E vocês não eram empreendedores, igual vocês falaram, eram de ramos totalmente diferentes, opostos. Aí montaram a Auribix, e eu acho que esse gosto de empreender aumentou, né, bastante em vocês, porque vocês resolveram comprar a Cadri. E como que é gerenciar 2 empresas de delivery, para quem não tinha conhecimento nenhum e agora deve ter um baita de uma bagagem, né? Como que funciona para vocês e como que foi essa decisão também? Foi fácil, não foi? Como que é esses desafios? Olha, para ser sincero, eu até falo para todo mundo, depois que a gente adquiriu a segunda, nós estamos, assim, teoricamente trabalhando um pouco menos, né? Porque através dos treinamentos que a gente faz, a gente aprendeu a delegar funções, né? Então, quando eu comecei na Auribix, eu fiquei 7 meses praticamente sem folgar um dia. De segunda a segunda, todo dia. Todo dia. Ia pra pizzaria. Nós ficamos 2 anos sem uma viagem, sem nada. Assim, era 2 anos trabalhando de segunda a segunda. Segunda a segunda, sem respirar. A gente até poderia, assim, por 1 ou 2 horas não ir até a loja, né, no presencial. Mas a gente estava... E até hoje, né? Tudo a gente acompanha via sistemas, né? Então, as câmeras, o sistema mesmo nos dá direções. Então, aquilo ali acabou sufocando. Então, quando nós conseguimos fazer a primeira viagem, viajamos, veio a proposta da compra da Cadri. E a compra da Cadri foi fim de ano. Então, fim de ano já tem um número crescente, né, de movimento. E ainda com mais uma, né, foi assim um trabalhar surreal, né, porque é o que eu falo, ter uma pizzaria, todo mundo, você é dono de pizzaria, e imagina que a gente chega lá, na hora que abre a pizzaria e fecha a pizzaria. Não é. Né, a gente, além das 6 às 11 lá, que é o movimento da pizzaria, tem o durante o dia. Porque a contabilidade é durante o dia, os fornecedores são durante o dia, as compras durante o dia. Pagar boleto pagar a boleta, o homem da Coca-Cola, o gás, tudo. Então, assim, nós trabalhamos o dia inteiro. Então, assim, tem momentos que eu falo para a Uri, gente, eles não sabem que a gente tem uma pizzaria? O fornecedor liga às 6 horas da manhã. Gente, nós temos uma pizzaria. Então, assim, o horário mais cedo que a gente vai dormir é 1 hora da manhã. Né? Porque até chegar em casa, baixar a adrenalina da agitação, tomar banho, tudo, é 1 hora da manhã, 6 horas da manhã o fornecedor tá ligando. Sabe que tá escrito lá, pizzaria, né? Mas as pessoas não fazem esse raciocínio. Então, é um trabalhar constante. Hoje a gente consegue delegar muito mais, né? Eu tenho o meu sobrinho ali na liderança de uma das pizzarias, tenho o meu filho também, que tá na liderança também. Então, nós temos um descanso maior. Então, a gente já consegue tirar uns dias de folga, né, viajar, mas não desligar 100%, né? A gente viaja, mas o horário de abertura de loja já está ali, olhando o aplicativo, o sistema, como é que está rodando, né? Tá todo mundo, chegou todo mundo, tá tudo em ordem, né? Então, E o gostar de empreender tá ali, né? Tanto que a gente está aí com umas inovações, querendo inserir mais um produto no cardápio, muito em breve. Legal. Né? Estamos passando por uma reestruturação tanto gestacional quanto física, né? A gestão, então estamos ali tentando inovar. Legal. Né? E até escutando isso que vocês falaram e que a Uri falou, sobre criar líderes, né? Como que vocês fazem para hoje criar os líderes, motivá-los e motivar a equipe, manter eles funcionando, né? E vocês terem mais tempo para vocês também. Eu acho que isso é importante.
É um pouco difícil, viu? É difícil? É difícil. Porque mas... a gente lida com uma idade muito nova, né, amor? Mas assim, escutando os colegas também que tem comércio na cidade, eu e a Fabiana não podemos reclamar assim do nosso quadro de funcionários. Te levanta a mão pro céu e agradece pela equipe que nós temos hoje. Sempre. A gente conseguiu ter pelo menos 60% assim, do quadro que anda junto com o nosso pensamento. Né? Lógico, sempre vai ter um funcionário lá que vai se desviar e tal, mas o restante da equipe já acaba afastando esse funcionário. Então, quem se destaca mais, a gente dá gratificações, né? Trata, é diferenciado. A gente tem um tratamento diferente para quem já tem um perfil de liderança. A gente consegue observar isso desde do início que ele começa a trabalhar na pizzaria. Então, a gente começa a investir mais nessa pessoa. Legal. É uma coisa que eu falo, né? Se eu cresço, todo mundo cresce. Então, como eu tenho sempre a ambição de crescer, né? Então, quem estiver comigo vai crescer também. Legal. Então, a gente está sempre fazendo adequações, tentando... Falhamos, somos humanos, novos no negócio, né? Porque 4 anos de empreendimento, para quem sempre foi CLT, é um desafio. Mas a gente está sempre trazendo para o coração, tentando usar muitas vezes o lado humano, né? Formando. Né? A gente tem muito adolescente. Nosso quadro de funcionários é 18 anos, né? A média de 18 anos. Então, é uma formação ali. Tem muitos que não sabem nem o que significa olerite. Né? Então, quanto que eu ganho? Outro dia, um funcionário meu que já estava mais de 1 ano entrou e falou: eu queria saber quanto eu ganho. Eu, como assim, quanto você ganha? Eu falei: você nunca viu o seu olerite? Ele, lerite? O que é isso? Né? Então, assim, ele recebe o olerite todo mês, né? Mas ele não teve nem a preocupação em olhar e consultar. Então, ele queria saber quanto que ele ganhava, porque ele não sabia. Então, isso trouxe uma preocupação e, ao mesmo tempo, um conforto, porque ele estava ali, ele confiava na gente, né? O que ele ganhava certinho, que a gente tinha esse olhar, esse cuidado, né? E que ele estava ali também, não só pelo dinheiro, né? Porque ele gostava de estar ali. Para ele era prazeroso estar ali. Então, isso também deu... eu fiquei refletindo muito sobre essa ação, né? A falta de conhecimento, né? Que era uma coisa que era para vir das escolas, né? Do lar, talvez, e não tem, né? Assim como ali era um ponto de segurança dele. Então, ele sabia que ali ele estava seguro, né? Ele tinha todos os cuidados, né? E que ele gostava de estar ali. Sim. E isso também vejo que mostra que pode ser uma oportunidade para vocês também, né? Sim. Porque se acontece isso, vocês podem trazer eles mais perto de vocês. Porque se eles estão lá, não é pelo dinheiro, né? Logicamente, a parte financeira é importante. Claro que importa. Mas eles gostam de estar lá. Sim. Isso é um ponto positivo. E aí, aquilo que eles não têm em casa, vocês começam a trazer para a gestão e ensinar eles ali no dia a dia, na prática, né? Que eu acho que isso é bacana e faz eles ficarem cada vez mais atrelados à empresa de vocês. E é exatamente isso. Essa semana, um funcionário que está 4 anos com a gente veio pedir para sair, né? Veio pedir a demissão e eu virei e falei assim: eu me recuso. Eu virei para a Ori e falei: eu me recuso a responder essa mensagem, né? Por quê? Porque era um carinho muito grande que eu tinha por aquele ser. E ao mesmo tempo que eu fiquei triste porque eu iria perdê-lo, era uma sensação muito boa, porque ele estava evoluindo. Ele foi para trabalhar na área que ele estava estudando, né? Então, que bom, né? Ele está evoluindo como uma pessoa, como um ser humano. E isso para mim é importante, né? Ele iria fazer falta ali na pizzaria, faz falta, né? Tanto que ele não nos abandonou completamente, ele vai de final de semana, faz um free lá pra gente. Mas assim, puxa, que bom, né? Ele está evoluindo, ele está realmente seguindo aquilo que ele queria,
buscando o sonho dele, né? Então é um misto, né? E eu, na minha função de educadora, jamais poderia ficar triste por essa evolução dele, né? Eu quero mais, e eu falei, filho, vai, qualquer coisa corre aqui que a gente ajuda, né? Vai atrás do seu sonho, e sabe que aqui nós estamos de porta aberta. Então é esse o cuidado que a gente tem. Que legal. E você está falando sobre isso, né? Porque você trabalhou, acho que 30 anos. 30 anos 3 em sala de aula. décadas como educadora. Como educadora. Você acha que isso te ajuda no dia a dia como empresária de um delivery? Sim. A educar, a ensinar, a trazer conhecimento para eles? E como que você usa isso no seu dia a dia? Sim, às vezes eu uso isso no dia a dia mesmo. Às vezes é nas mínimas coisas. Tá? Nós tínhamos um funcionário que ele tinha um TDAH altíssimo, né? Porém, numa velocidade maravilhosa, que para o nosso delivery ele era ali fundamental. E eu falei, então, peraí, vamos lá, deixa eu buscar uma estratégia, né? Eu sou psicopedagoga, eu tenho que buscar uma estratégia para ele saber essas pizzas de cor, para ele decorar. E aí eu fui, né, e falei, olha, nós vamos fazer isso dessa forma, tal, vai, repete, de novo. Eu fiz um exercício ali com ele e ele conseguiu. Então, assim, toda a minha experiência de sala de aula com crianças foi extremamente importante para eu conseguir aplicar com esses jovens, né? Até o vocabulário, né? Eu fazia quantos relatórios eu não fiz na minha vida para pais, né? E você imagina eu escrever um comunicado para esses jovens. Então, assim, eu escrevia e reescrevia várias vezes porque eu tinha que mudar as palavras, porque a minha dúvida era, eles vão entender? O dia que eu construí uma salinha lá e uma das funcionárias falou, ali vai ser o RH. Aí um deles perguntou, eu vi que todos me olharam, eu falei, vocês sabem o que é RH? Aí, unânime, ninguém sabia responder o que significava RH. Aí um deles virou e falou assim, é recuperação humana? Eu falei, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, recuperação humana, né? Então, ali eles também aprendem. Tem um processo ali, e da melhor forma possível que eu puder tornar o processo de aprendizagem ali, tornar aquele momento uma aprendizagem, eu vou tornar. É que você está lidando com um perfil que a maioria ali é o primeiro emprego, né? A maioria é primeiro emprego. A maioria é primeiro emprego, tem muitos que saem, pede para voltar. Pedem para voltar. Muitos. A gente tem um turnover muito grande ali. Por causa da cultura que vocês fazem. Isso, eles querem voltar. Legal. Porque a gente tem esse olhar assim, ao mesmo tempo que a gente age como empreendedor, né, que dá a bronca, que se preocupa com o processo da pizzaria, com a postura dentro da empresa, com tudo, nós temos também o olhar humano, né? Então, é acolhido no momento de dor, tem o abraço, né, tem as brincadeiras, o Auri da bronca, tarará, daqui um pouco já está ali brincando. Então, a gente sabe lidar com jovens hoje em dia é um desafio, né? Quem tem filhos adolescentes sabe muito bem disso. Então, a gente tenta lidar da melhor forma. E os ex-funcionários que saíram, porque mudaram de cidade, porque conseguiram um outro emprego e tal, nos visitam, né? Virou, mexeu, estão ali, né? Abraça, beija. Então, assim, tem esse cuidado, esse carinho. Que bacana. E você falou de um assunto que está muito em alta hoje, né? Que é o burnout. E você teve isso trabalhando no delivery. No delivery foram... Como que foi isso? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Foi após a compra da Cadri, né? Então nós compramos a Cadri em novembro, imagina, novembro, dezembro... Novembro de? 2023. 2023, isso. E delivery, 2 pizzarias, eu trabalhando muito. Quem tem delivery sabe que fim de ano, pós-chuvas no interior, então tem muita dengue, né? Então eles entram muito de licença, então gestão de funcionários, aquela loucura, dezembro, um terror. E o que você sentia? Foi fim de ano, meu pai foi
passou Ano Novo comigo. Meu pai morava em Boituva, né, vizinho. Passamos o Ano Novo. E eu deixei meu pai em casa no dia 3 de janeiro. E aí, no dia 9 de janeiro, meu pai veio a falecer. Nossa. Então, foram a demanda, né, das 2 pizzarias de fim de ano, com problemas com funcionários ausentes, mais a morte do meu pai. E aí, eu pifei, né? Então, assim, eu apresentei uma apatia muito grande. Então, as pessoas falavam comigo e eu ficava, tá bom, tá tudo bem. O que você quer comer? Qualquer coisa, né? Quando eu respondia, né? Às vezes, eles falavam que eu parecia que eu estava no mundo da lua, viajando. Era uma apatia. Eu não tinha vontade de levantar da cama, né? Assim, eu dormia muito mal, acordava e aí ali eu queria ficar, né? Poderia estar o dia mais lindo, tudo que acontecia era com muito esforço eu levantar da cama. Então, às vezes eu tinha um momento de tristeza muito grande, até que, né, fui para minha médica, para minha psiquiatra, e ela falou: ou você para, ou o teu corpo vai te parar, né? E aí foi onde eu fiquei 1 mês afastada, né? Inclusive saí de Salto, fui para casa das minhas irmãs em São Paulo, né? Ser cuidada ali, mesmo com o burnout. A minha mãe ficou doente, então eu mesmo doente, eu ainda tive que ficar com a minha mãe no hospital, porque minha mãe pegou uma dengue e não descobria que era dengue, e gente idosa, né? A imunidade cai muito rápido. Então, foi assim, uma consequência, e eu me afastei de tudo, né? E foi aí onde eu e o Auri começamos a delegar mais, cada vez mais, delegar cada vez mais, porque a gente tinha que aprender a entender que, presente ou não presente, o mundo vai viver. Então, a gente preza mais pela qualidade de vida, né? Então, foi bem sofrido, bem sofrido. Imagino. E o que fez você... Acho que é o meu. Eu acho que é o meu. Vencer o burnout? Como é que eu venci o burnout? Isso. Eu faço acompanhamento com a terapia, né? Tenho a terapeuta, tenho a minha médica que me acompanha, a psiquiatra, a doutora Luana, e com a família, né? A família é tudo, né? Um dos motivos de nós termos mudado para Indaiatuba é porque a gente tinha a Adriana e o Marcelo ali, né? Então, eu morava em São Paulo, muito próximo das minhas irmãs, e aí eu fui para Indaiatuba para ficar próximo da outra família, né? Que é a família do Auri. Então, ali a Adriana me amparou, assim como minhas irmãs, teve todo um apoio da terapeuta que me ajudou a organizar, né, a minha vida, junto com a terapeuta Andressa, que também faz uma organização de agenda, né? Ela focou nisso comigo. Então, eu fui procurando todas as possibilidades, sem contar o espiritual, né, também. Então, Deus, para mim, Nossa Senhora está em primeiro lugar. Então, a gente está sempre ali, eu na minha fé, alimentando minha fé, procurando ajuda com os padres, tendo um apoio, e sem contar meu marido, né? Que é um lindo, que eu amo de paixão, que está sempre ali me cuidando. Que bom. Cuidando de mim. Que ótimo, parabéns, porque dá pra ver que na relação de vocês existe parceria, né? E isso acho que faz, talvez, jornada mais difíceis se tornarem possíveis de passar por elas e vencer cada vez mais, né? Eu acho que é muito lindo ver isso, e principalmente quando a gente vê casais, não só convivendo no dia a dia, mas empreendendo juntos, né? Sim. E vocês acreditam que por vocês estarem juntos, né? Para mim até claro que você vai me responder, mas tudo bem, eu vou perguntar. Foi por isso que vocês chegaram ao sucesso? Com certeza. Era um desafio muito grande a distância, né? Nós ficamos muito tempo distantes, porque ele viajava muito. Então, tanto que quando nós mudamos para Indaiatuba, né? A minha terapeuta falava: você tem noção de que vocês estão vivendo tudo do zero, né? Um recomeço, porque eu tinha que aprender a conviver com ele no dia a dia, né? E no dia a dia significava 24 horas, porque não era ele saiu para trabalhar e eu fiquei. Nós saíamos para trabalhar juntas,
né? Então, existem fights? Sim, né? Às vezes eu brigo com ele, Auri, não faz assim, não é assim, né? Ele também briga comigo, chama atenção, mas a gente está, no momento em que um discute com o outro, não tem essa de ficar de mal por mais de 1 hora, não tem. Mas relacionamento é isso, né? A gente tenta resolver logo. Ninguém vai dormir de cara feia um com o outro. Entendeu? Tá sempre perdoando. Perdoando o tempo todo. Somos humanos. Eu não sou perfeita, cheia de falhas. Ele também. E estamos ali para apontar realmente o erro do outro e tentar corrigir e tentar evoluir juntos. Legal. Né? Parabéns. Acho que isso é muito lindo de se ver. E até falando sobre isso, né, sobre dificuldade, qual foi a decisão mais difícil que vocês tomaram na Auribix ou na Cadre até hoje? Vocês lembram de uma decisão que foi difícil de ser tomada? Para mim foi a primeira demissão. Primeira demissão? Foi. A primeira demissão foi muito... Eu não sabia dessa demissão, né? Ele que demitiu, foi no momento em que eu estava de licença, né, que eu estava bem na crise do burnout. Então, foi uma demissão bem delicada, porque a gente gostava e gosta muito da pessoa até hoje, né, temos um carinho imenso por ela, mas era necessário para os dois lados, né, tanto para nós quanto para ela. Então, foi, assim, bem delicado, e ele teve que fazer isso sozinho. Que geralmente quem faz as demissões, quem dá as broncas, quem dá as advertências, geralmente sou eu, né? Por muito tempo fui eu. Hoje, graças a Deus, eu já consigo também delegar esta parte para a menina que me ajuda. Mas ele teve que fazer isso, né? E na minha ausência, porque eu não estava ali. Então, eu acho que esse desafio foi bem grande para ele. E para nós é muito difícil ter que demitir uma pessoa. Né? Nós não gostamos de demitir ninguém. A gente demite realmente quando há muita necessidade. Né? Então, a gente pensa, olha, que para a gente decidir demitir alguém é porque nós pensamos várias vezes. Né? Fizemos várias reuniões para chegar a essa conclusão. Imagino. São dores do empreendedorismo, né? Mas que fazem parte e são necessários. Sim. E se fosse para começar do zero hoje, o que vocês fariam completamente diferente? Ou não faria nada completamente diferente? Faria tudo igual? Talvez eu teria me preparado um pouco mais, tá? Porque foi tudo muito rápido. Então, é aquilo que eu falei. Eu era a funcionária. Mas quando você fala se preparar um pouco melhor mentalmente, fisicamente? Acho que os dois, viu? Os dois. Porque o físico também conta, né? Eu estava de home office, né? Era aulas online, então estava ali tranquila, ali parada, tal. E o movimento da pizzaria é muito grande, né? Quando nós morávamos em Indaiatuba, 20 quilômetros. Então, você imagina, 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. E tinha dias que fazíamos isso 4 vezes ao dia. Então, saímos de lá, ligava o caminhão da Coca-Cola, volta. Saímos de lá, não sei o que aconteceu, não sei, alguma coisa. Voltava para lá, o motoboy caiu. Sabe assim? Então, foi um movimento muito grande. E nós não imaginávamos, assim, tínhamos o estágio ali na Dribix e tal, mas você só sabe mesmo na hora que você mergulha. Né? Então, o movimento ali, a logística toda, é na hora que você tá com a mão na massa, né? Que você vai saber se o negócio tá ali. Mas, foi um desafio. E eu lembro da fala da Adri, né? Não tem por que não dar certo. Eu já tô vendo que vai dar certo. É isso. Né? Então, assim, não tem por que não dar certo. E aí, diante da sua pergunta, talvez eu faria tudo de novo mesmo, porque não tem por que não dar certo. O máximo que poderia era... Se não desse certo, eu voltaria para a sala de aula e ele seguiria... Voltava para o mercado. Na telecom, voltaria para o mercado de trabalho. Mas, assim, não tem por que não dar certo. Nós não temos medo do trabalho. Nós trabalhamos, né? Então, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Então, não tem por quê. Nunca tive medo do trabalho. O trabalho não me assusta. Não me assusta. O trabalho não me assusta.
Se eu tiver que virar à noite trabalhando, ficar lá numa emergência, funcionário não foi, eu tô lá no caixa, eu tô lá no balcão, eu tô lá atendendo o telefone, eu tô lá porcionando batata frita, batata palha. Eu não tenho medo do trabalho, não tenho medo. O trabalho não me assusta. Até gente falando sobre isso, você falou sobre preparar fisicamente e tudo mais, né? Se você fosse relacionar do mais importante para o menos importante, qual que você colocaria como prioridade para um empreendedor? Físico, mental ou financeiro? Qual que você acha que o primeiro tem que estar em totalmente sintonia? Primeiro é o espiritual. Espiritual? Eu acho que você tem que cuidar então do é o quarto. espírito. Espírito. Né? Espírito. Aí eu acho que é o mental, porque você precisa ter a inteligência emocional para lidar com as diferenças. Até para ouvir do cliente, sua pizza é horrível, vocês trabalham muito mal. Você tem que ter inteligência emocional para isso, porque a pessoa fala isso, você fala, putz, eu tô me matando aqui, né? Tô dando a minha alma para ouvir isso do cara. Então, você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Eu acho que o físico, você tem que cuidar do seu corpo, né? Você tem que praticar uma atividade física, né? Eu acho que mente forte, corpo forte também. Não existe um sem o outro, né? E o financeiro. O financeiro é importante. Mas se você tem força de vontade, se você tem Deus no coração, se você tem inteligência emocional, o financeiro é consequência. Você começa com um pouco e você evolui, né? Evolui. Também acho que consequência. O financeiro é consequência disso Concordo. tudo. Disso tudo. Concordo. Eu acho que é essa a ordem. Conheço vários empreendedores que começaram a vender pastel em casa, pizza em casa, hamburgueria em casa. E hoje tem redes de hamburguerias gigantes, pizzarias gigantes, pastelarias gigantes. Sim. Então, concordo com você, eu esqueci do último. Muito bem colocado. Eu acho que o espiritual é importante também, né? Porque a fé Move montanhas. É o que te mantém de pé, a esperança, acreditar, né? Quando eu falo a fé, tem de várias maneiras, independente de crença e religião, porque fé vem do acreditar, né? Sim. E buscar aquilo que você almeja. Então, acho que com certeza é importante. Também acho que a parte mental tem que estar fortalecida. Porque senão você desaba no primeiro problema que você encontra. E empreender é isso. Empreender é você estar todo dia vencendo desafios, né? Eu acho que tem que estar forte também. Concordo. E é bem isso mesmo. Bacana. Foi um ótimo papo. Foi muito gostoso esse podcast com vocês. O Auri, já acabou já. Você vê, Auri? Nem Você que não queria nem participar. Pessoal, agora eu vou abrir, tá? Nem doeu. O Auri não queria participar, só queria deixar a esposa. Eu falei, não, você vai sentar aqui na nossa mesa, porque isso daqui é como se a gente estivesse no barzinho, tomando uma bebida, seja alcoólica ou não, né? Porque tem gente que não bebe, né? E batendo um papo, contando a história, né? Do que é empreender, do que é delivery, do que é chegar no sucesso. E vocês estão de parabéns, né? Desejo muito sucesso para vocês. Que Deus possa abençoar cada vez mais a caminhada de vocês. E queria que pra gente finalizasse, eu queria que vocês deixassem uma frase para quem está empreendendo ou para quem vai começar a empreender. Uma frase que viesse de vocês, do coração, para quem está com desafio, para quem está com algum problema, para quem pretende empreender, o que vocês passariam de informação para essa pessoa? Empreender é muito bom. Empreenda. Mas lembre-se de que para você empreender, você precisa também viver o outro lado. Então, aprenda com tudo. Aprenda tudo que te acontecer de negativo, tenta tirar uma lição. Tenta tirar uma lição. E para o empreendedor, nunca abandone Deus e a família. Sempre, sempre, Deus e família. São eles que te dão o suporte para seguir. Então, Deus e família sempre em primeiro lugar. Vá empreender, empreenda com força, com fé, mas sempre tenha um modelo, né? Pense bem. Seja qual for o seu modelo,
pega ali alguém que você tenha como referência e segue essa pessoa. Veja como ela trata a família dela, né? Veja como ela trata o outro. As pessoas, é o que eu falo, né? Eu acredito que formamos uma nação com mais pessoas do bem do que do mal. Então, se todas as pessoas buscassem sempre o bem, estaríamos numa nação muito boa. Então, não faça aquilo para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Isso aí. Uau, linda mensagem. Parabéns. Eu acho que é isso mesmo. E mais uma vez, obrigado, Auri. Obrigado, Fabiana. Foi um prazer enorme. Foi mais de 1 hora, tá? Você vê? Nossa. Você achou que foram alguns minutos? Passou rapidinho. Passa rápido. Mas é isso, é contar a história. Então, obrigado. Desejo muito mais sucesso para vocês. E que vocês evoluam cada vez mais. Wilder, agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Então, fico aqui muito feliz por esse bate-papo. Espero ter contribuído. Demais, não né? tenha dúvida. Espero ter contribuído. Eu falo que a minha vocação está em ensinar e aprender. Não importa se eu estou na frente de uma lousa ou na cadeira sentada. Eu quero aprender o tempo todo. E eu acho que estar aqui assim, nesse bate-papo, a gente aprende demais. Principalmente a olhar no outro, né? E sentir realmente que o que ele fala é verdadeiro. Né? Então, eu senti isso aqui. Tanto que nós ficamos super à vontade. Até ele que não queria falar, se sentiu bem. Então, eu só agradeço de coração mesmo a oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Auri, também. Obrigado, viu? Foi um prazer. Pessoal, vamos encerrando aqui o nosso 19º episódio do nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu!